Você que tem a sua Bíblia, abra ela em Gálatas, capítulo 2. Amém? Gálatas, capítulo 2. E hoje nós vamos continuar expondo a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos meditar do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 21 de Gálatas. No culto passado nós falamos um pouco sobre as duas viagens de Paulo, a qual ele fez a Jerusalém. E nós vimos que Paulo, relatando isso, ele coloca as acusações dos falsos apóstolos por terra, contra o seu apostolado, contra a sua mensagem, contra a sua suposta rebelião contra os 12 apóstolos. E isso ficou muito bem claro para nós, que o apóstolo Paulo, ele sempre buscou pregar o Evangelho de Cristo. Então, quando Paulo ele sobe para expor o que ele ensinava, quando Paulo ele sobe ali a Jerusalém e expõe aos 12 o que ele ensinava aos gentios, o que acontece? Os 12 concordam com aquilo que Paulo está pregando, concordam com aquilo que Paulo está ensinando. Por quê? Porque só existe um Evangelho, o Evangelho da graça de Cristo. E é isso que nós defendemos, e é isso que nós pregamos, e é isso que Paulo defende e prega. E hoje nós vamos continuar a exposição da carta, e hoje nós vamos na parte da carta onde Paulo ele menciona a controvérsia que ele teve com Pedro, o debate dele com Pedro, onde Paulo ele vê que por 1/1000 de segundo o Evangelho ficou em risco. A verdade do Evangelho foi posta em risco. E nós vamos ver que Paulo, quando ele vê que o Evangelho da graça, a liberdade que nos é dada dentro desse Evangelho foi ameaçada, Paulo então ele se levanta e ele defende o Evangelho como assim tem que ser na nossa geração também. Então hoje nós vamos nos atentar para essa controvérsia que Paulo teve com Pedro. E isso vai servir de base para nós. Por quê? Porque nós estamos alicerçados nessa doutrina de Paulo. Então acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos estar lendo do 11 ao 21 e depois, como costume, versículo a versículo, extraindo toda a doutrina possível para as nossas vidas. Amém? Amém. Versículo 11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á
o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Esse é o texto a qual nós vamos nos apegar e extrair dele tudo aquilo que ele pode nos dar. Amém? No versículo 11, quando porém Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensivo. Bom, Paulo ele vai aqui, nessa parte da carta, ele vai registrar essa controvérsia que ele teve com o apóstolo Pedro. E essa controvérsia que o apóstolo Paulo tem com Pedro é referente ao quê? É referente à verdade do Evangelho e à liberdade do Evangelho. Então, nós podemos aprender aqui algo muito importante. Porque quando nós pregamos o Evangelho da graça, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, nós podemos então entendermos que somos libertos do legalismo, somos libertos da lei, somos libertos do pecado, e isso nos traz liberdade. Porém, o que nós podemos ver aqui nesse ponto é que o apóstolo Paulo ele vai exercer a sua autoridade de apóstolo, ele vai exercer a autoridade do seu apostolado para trazer a base do evangelho, que é doutrina. Para isso que os apóstolos foram dados à igreja, para estipularem doutrinas firmes, verdadeiras e eternas. E aqui nesse momento, nós vemos que Paulo, ele não deixa isso passar em branco. Quando nós olhamos aqui no versículo 11, ele vai dizer: quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. A liberdade aqui que Paulo está nos dizendo, como nós falamos, foi daquilo que o Evangelho nos libertou. O Evangelho nos libertou dos rituais, das festas cerimoniais. O Evangelho nos libertou da lei do pecado, nos libertou da escravidão da lei. Então veja quantas coisas estavam nesse debate, e tudo por uma atitude de Pedro. Mesmo Pedro sendo um apóstolo, mesmo Pedro sendo um discípulo de Cristo, aqui Pedro ele agiu dissimuladamente, ele agiu de maneira hipócrita. E aqui nos mostra também uma coisa muito importante que Paulo está dizendo, é que Pedro se tornara alvo de repreensão. O que Paulo está dizendo para nós é que ninguém está acima da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo para nós é que ninguém está acima do Evangelho. O que Paulo está dizendo para nós é que não existe ninguém que não esteja acima da repreensão. E nós vivemos em uma geração que ama não ser repreendido. Nós vivemos numa geração onde as pessoas não gostam que as outras digam o que elas devem fazer. Tomam isso como uma afronta. Tomam isso como algo que não se deve fazer. Mas olha o que Paulo está nos dizendo.
Aqui Paulo, ele nos faz notar que não importa se é um apóstolo, não importa se é um pastor, não importa se é um bispo, não importa se é um evangelista, não importa se é um membro do corpo de Cristo, todos são dignos de repreensão quando não agem de acordo com o evangelho da graça. Embora nós tenhamos uma liberdade, quando nós colocamos essa liberdade em risco, devemos repreender tal pessoa. Então, Paulo, ele olha para Pedro em uma situação e diz que ele resistiu face a face, publicamente, porque ele se tornara repreensível. Veja, ninguém está acima. Por isso que é importante uma igreja ter um corpo de presbíteros. Por isso que é importante termos uma igreja que conheça a verdade. Porque como você vai disciplinar alguém? E a disciplina na igreja, a verdadeira disciplina não é colocar alguém de banco. A verdadeira disciplina não é apenas afastar a pessoa de cantar hinos na igreja. A verdadeira disciplina, ela vai além. É uma disciplina balizada na palavra de Deus. Uma disciplina bíblica é uma disciplina que leva a pessoa ao arrependimento, ao abandono do pecado. Então nós vemos aqui que Paulo, ele está relatando aos Gálatas que a sua doutrina é algo verdadeiro, puro e eterno. O importante aqui é notarmos que, como eu falei, ninguém está isento de repreensão. Ninguém está acima do Evangelho. Seja lá quem for. Seja Pedro, Paulo, Tiago, seja lá Apolo, seja lá qualquer um. Todos estão sujeitos à palavra de Deus. Então veja que aqui no princípio, logo nesse primeiro versículo de hoje, o que temos? Temos isso, que ninguém está acima do Evangelho. E que devemos tomar atitudes quando vemos o Evangelho sendo ameaçado. Quando Paulo viu que Pedro estava agindo de forma dissimulada, de forma hipócrita, Paulo, ele se vê no dever de defender o Evangelho. E como eu falei aqui, é um alerta para a nossa geração. Uma geração que ama os seus jargões. Uma geração que ama o jargão não julgues para não ser julgado. Ou aquele outro jargão que eles dizem, deixa ele com Deus, ele vai se ver com Deus. Ou aquele outro jargão, não toque no ungido do Senhor. Veja, isso não é bíblico. Devemos corrigir, devemos voltar às disciplinas dentro do corpo de Cristo. Embora nós tenhamos uma liberdade, embora Cristo nos libertou verdadeiramente, ainda há um jugo sobre nós. Ainda que seja o fardo leve e o seu jugo seja suave, ainda assim a Bíblia nos diz que somos direcionados pela verdade do Evangelho, pelas leis que o próprio Cristo instituiu. Então a nossa geração ama a não disciplina. A nossa geração não ama ser corrigida. Mas aqui nós vamos ver que a disciplina, a correção, a repreensão é necessária. Por quê? Porque a repreensão é um ato de amor. Porque só corrigimos aqueles a quem amamos. O próprio Deus é assim. Ele é só que corrige a todos a quem Ele tem por filho. Somos filhos de Deus, por isso Ele nos corrige. Quando Deus deixa o homem viver segundo o seu desejo, é a pior coisa que pode acontecer. Então essa geração que não entende que a repreensão, a correção é um grito de amor. E Paulo faz isso. Não significa que a repreensão não vá ser dura.
Não significa que isso não vai nos constranger. Pelo contrário, quando nós somos biblicamente corrigidos, somos levados ao arrependimento. E isso causa em nós um impacto tremendo. Então, nesse primeiro versículo que estamos vendo é que ninguém está acima da palavra. Mas a dissimulação de Pedro fez com que Paulo se opôsse a ele. Quando Paulo viu que o evangelho foi posto em risco, Paulo então ele se levanta, Paulo então ele se põe de prontidão a defender o evangelho. Podemos ver o quão firmes as doutrinas do evangelho. É isso que Paulo está mostrando para nós. Aqui não pode ser negociado em nenhum momento. O que Paulo está mostrando para nós é que as doutrinas do evangelho, elas são a nossa base. E todos estão sujeitos a ela. Ainda que Pedro, um apóstolo, um discípulo, coloque em risco, ele é digno de repreensão. E quantos ministros na nossa geração têm posto a liberdade do Evangelho, têm posto o Evangelho de Cristo em risco? E nós com medo, e nós nos intimidamos. Mas não devemos ser assim, devemos ser como Paulo, defender o Evangelho de Cristo. No versículo 12, ele vai dizer: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegou, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Essa parte é interessante. É como eu falei, parece algo bobo, parece algo sutil, mas nós devemos entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo ele diz: antes que alguns da parte de Tiago houvesse chegado. A dissimulação de Pedro estava pondo a liberdade do Evangelho conquistada na cruz por Cristo em risco. Veja, algo que parecia inocente, mas aquela dissimulação de Pedro em ir se afastando, a ponto depois de se apartar totalmente, o ato de se afastar dos gentios colocava a comunhão da igreja de Cristo em risco. Tudo por quê? Porque ele queria agradar aos homens. Ele estava ali comendo tranquilamente, ele estava ali junto com os gentios, vivendo como gentios, gozando da liberdade que o Evangelho trouxe para o judeu. Porque nós sabemos que para o judeu comer com outros de outras raças era terrível, era um pecado, era algo abominável. Por quê? Porque Deus tinha separado Israel para eles, como povo santo. Então, a lei derrubou isso. Então, quando Pedro ele gozava da liberdade do Evangelho, que o Evangelho trouxe, porque agora não existe mais coisa imunda. Agora, Deus juntou os dois povos e fez um, lá na cruz. Então agora não existe mais judeus e gentios, existe o povo de Deus, o povo de Cristo, conquistado ali na cruz. Então, Pedro estava comendo com os gentios, estava vivendo com os gentios, gozando da liberdade que o Evangelho trouxe. Mas ao fazer isso, ele colocou isso em risco. Porque quando ele viu que Tiago estava vindo, quando ele viu que os outros judeus estavam vindo, ele foi então se afastando. Então a comunhão da igreja de Cristo foi posta em risco. Pois o que estava Pedro fazendo ali era renunciando à liberdade do Evangelho para se submeter novamente à escravidão da lei. Olha o que ele estava fazendo. Por querer agradar aos homens. Olha o que ele estava fazendo. Ele estava abrindo mão da liberdade para se submeter novamente à escravidão da lei.
por guardar esse mandamento de não comer com os gentios, porque ele considerava isso como um pecado. Mas ele estava até então gozando da liberdade. Ele estava colocando a lei de lado, porque a lei, o Evangelho nos libertou da escravidão da lei, da escravidão do pecado. Pois o que Pedro estava fazendo então era renunciar à liberdade do Evangelho para se submeter ao jugo da lei. Era necessário então que Paulo agisse dessa forma. Quando Paulo olhou que o Evangelho foi posto em risco, que a liberdade foi posta em risco, aqui vemos também que o fermento da dissimulação, o fermento da hipocrisia, logo contaminou os demais. O fermento da dissimulação rapidamente entrou no coração dos irmãos. Rapidamente eles perderam a cruz de Cristo de vista. Rapidamente eles perderam a liberdade. Pois o que estava acontecendo aqui é o que está relatado lá em Atos 10, 28. A quem se dirigiu dizendo: vós sabeis que é proibido ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a algum de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerava comum ou imundo. Então era um pecado terrível para o judeu, mas a cruz de Cristo nos libertou disso, tinha libertado Pedro. E Pedro, ele colocou isso em risco, a liberdade do Evangelho, a graça do Evangelho. Então, no versículo 12 ele diz: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegou, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Você vê o que a hipocrisia faz? Quando você prega algo e não age de acordo com aquilo, é uma cadeia que vai se desencadeando. As pessoas olham para aquilo e falam: poxa, a pessoa fala de um Deus que é santo, mas não vive como um Deus que é santo. A pessoa fala de um evangelho da graça, mas como se ele não entendesse a graça. E aí fica as pessoas vivendo dessa maneira, dissimuladas, fingindo que são filhos de Deus. São hipócritas. Veja o que Pedro está fazendo. Pedro, aqui a Bíblia está mostrando, se Pedro ele cometeu isso, quanto mais nós podemos cair na mesma armadilha. Às vezes nós podemos colocar a liberdade do Evangelho em risco. Às vezes podemos colocar a graça de Cristo em risco. Porque quando nós não entendemos a graça e vivemos de uma maneira a qual não corresponde à verdadeira graça de Deus, a nossa maneira dissimulada de viver atinge outras pessoas. Porém, quando ele viu que os demais, quando já chegaram, os demais fizeram igual Pedro. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, versículo 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então isso aqui é maravilhoso para nós. Há uma verdade estabelecida. Há um Evangelho estabelecido. E quando percebemos que eles estavam de alguma forma pondo em risco isso, quando Paulo percebeu que a doutrina do Evangelho estava sendo posta em risco, o que temos aqui, existe uma verdade no Evangelho. É como nós falamos, então, quando porém Paulo ele olhou aquilo, quando ele viu que a igreja, a comunhão estava pondo em risco a comunhão de Cristo. Cristo morreu por judeus e gentios. Não foi por guardar os rituais, não foi por guardar a lei, não foi por não comer ou por comer. E Paulo olhou aquilo, e Paulo então ele foi defender o Evangelho energicamente. Quando nós vemos aqui, Paulo vendo o que estava acontecendo, o movimento que estava acontecendo,
Paulo, então, ao ver aquilo, ele viu que eles não estavam corretamente segundo, eles não estavam procedendo corretamente segundo o Evangelho, a verdade do Evangelho. Então, quando Paulo, ele viu isso, ele se pôs a defender o Evangelho. E então ele prossegue, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos. Outra coisa que é muito importante para nós, a repreensão, a disciplina, muitas das vezes ela precisa ser exposta diante da igreja para servir de exemplo aos demais irmãos. Porque as pessoas elas perderam o senso do pecado, elas perderam o senso daquilo que os afastam de Deus. Então Paulo disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? É aquilo que nós acabamos de falar. Pedro, você está gozando da liberdade do Evangelho. O Evangelho te libertou disso. Como agora você quer que os gentios se submetam à lei para serem salvos? Pedro, você está vendo o que você está fazendo? O risco que o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo está correndo? Sendo tu judeu, Pedro, a lei foi dada para nós. Era para nós observarmos ela, Pedro. Mas, olha que interessante, Pedro, você está gozando da liberdade do Evangelho. O Evangelho te libertou da lei, dos rituais, das observâncias. Pedro, você está vivendo como gentil e não como judeu. Porque você quer obrigar essas pessoas agora, Pedro, a observarem aquilo que você está se eximindo de fazer, Pedro? Ou você esqueceu, Pedro, que a lei foi dada para o judeu? Sim, mas todos os homens estão debaixo da lei, Pedro. Versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Paulo ele vai dizer duas coisas para Pedro. Paulo ele vai dizer duas coisas importantes. Paulo estava dizendo a Pedro duas coisas fundamentais. Na primeira era: Pedro, você quer obrigar os irmãos gentios a guardarem a lei, do qual você mesmo, Pedro, está se eximindo de guardar, porque o Evangelho te libertou. É isso, Pedro. Pedro, você está gozando da liberdade do Evangelho ao viver como gentil, com os gentios. E isso é maravilhoso, Pedro. Mas quer obrigar os gentios a se sujeitarem ao judaísmo, Pedro. Você quer que eles se sujeitem ao judaísmo, à escravidão da lei, à escravidão dos rituais, as escravidões que Cristo nos libertou, Pedro. Você está colocando a liberdade do Evangelho em risco. Veja, uma atitude. Pedro estava tomando posse do Evangelho. Pedro estava gozando da liberdade do Evangelho, mas estava privando as outras pessoas. Jesus nos libertou do legalismo, mas o que Pedro estava querendo impor com a sua dissimulação. E nós falamos no culto passado o porquê isso aqui é importante. Por quê? Porque para os judeus, o estágio final da salvação de um gentil era o quê? Se circuncidar, era guardar as leis. E olha o que está acontecendo aqui. Paulo está defendendo o seu Evangelho. Está dizendo para Pedro: Pedro, você está querendo sujeitar os irmãos gentios novamente à lei, novamente ao judaísmo, novamente à escravidão da lei. Pedro,
Paulo, então ele diz essa primeira coisa que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. A segunda é, nós sendo judeus por natureza, o que Paulo está querendo dizer aqui? É importante nós dizermos o seguinte: os gentios, eles diferiam dos judeus nessa questão, nesse aspecto. Por quê? Porque os gentios, as demais nações, eram ímpias e profanas diante de Deus. Enquanto que os judeus eram santos, pois Deus escolhera o povo judeu para ser o seu povo. Deus escolheu os judeus para serem seu povo. E os judeus poderiam lutar por essa superioridade que nós sempre vemos. Que os judeus, eles se vangloriam da sua nacionalidade. Eles sempre falam, nós somos o povo de Deus. Mas olha que Paulo vai continuar dizendo. E os judeus podiam, fazer isso por meio da antecipação sábia de Paulo. Ele faz a objeção mudar em direção oposta. Olha o que Paulo vai fazer. Se os judeus, com toda a sua distinção, viram-se forçados a correr a fé em Cristo, muito mais necessário que os gentios buscassem a salvação pela fé também. Paulo, ele faz isso sabiamente. Portanto, o significado dessas palavras de Paulo é: nós que parecermos exceder aos outros, e que pelo benefício das alianças, temos sempre desfrutados de estar perto de Deus, isso é, como judeu, coisa que os gentios não tinham, não encontramos qualquer outra maneira de obter a salvação, Pedro. Embora os judeus fossem o povo de Deus, embora os judeus tivessem as leis, os patriarcas, tivessem as alianças, o culto, embora, Pedro, nós tivemos tudo isso, e os gentios não. Pedro, nós conseguimos a nossa salvação de que maneira? Pela fé em Cristo, Pedro. Quanto mais os gentios, Pedro. Não é por se circuncidarem, não é por guardar os rituais, não é por guardar as festas, não é por guardar a lei, Pedro. Se nós que temos tudo isso não conseguimos obter a nossa salvação por meio disso, quanto mais os judeus, os gentios. Porque então devemos estabelecer outra maneira, Pedro, para os gentios? Era isso que ele estava querendo dizer aqui no versículo 15. Nós, judeus por natureza, Pedro. Nós que temos tudo, Pedro, as alianças, os patriarcas, nós que temos os mandamentos, nós que temos tudo, nós que sempre fomos o povo de Deus, sempre estivemos perto de Deus, Pedro, não conseguimos a salvação de outra maneira, senão pela fé somente. Somente pela fé, Pedro, nós somos salvos. Pedro, os gentios só podem obter a salvação por fé. A conclusão é simples. Se a lei não pode salvar a nós que somos judeus, a quem foi outorgada, quanto mais os gentios. Se o guardar da lei pudesse ter alguma valia para a salvação, teria a nós, os judeus, sido salvos por ela, Pedro. Veja o que a dissimulação fez. Veja o que a hipocrisia fez. Paulo está defendendo bravamente o Evangelho de Cristo, a liberdade do Evangelho, a graça que nos foi dada. Isso é importantíssimo para nós. Paulo disse, somos judeus por natureza, Pedro. É isso que ele está querendo dizer. E nós não conseguimos a salvação por guardar essas coisas, Pedro. Nós, versículo 15, nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei,
e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo está falando agora de justificação. A justificação e a fé vêm pela... A justificação e a salvação vieram pela fé. Não por guardarem os mandamentos. Não por guardarem os rituais. Não por guardarem datas cerimoniais. Não por guardarem os ritos. O que Paulo está fazendo aqui é algo maravilhoso e serve para nós. Para nós que somos a igreja de Cristo. Isso é maravilhoso, amados. Amados irmãos, o que está diante dos nossos olhos é a base do Evangelho, somente a fé. Somos salvos por fé. Somos justificados por fé. É o que Paulo está ensinando. É o que Paulo está defendendo. É o que Paulo está ensinando aos Gálatas. Porque os Gálatas estavam abandonando o Evangelho da graça. As pessoas tendem a fazerem isso. Nascemos santos, com certeza. Não devido aos nossos próprios méritos. Paulo ele vai continuar. Mas porque Deus nos escolheu para sermos o seu povo, Pedro. Nós que éramos por natureza judeus, o que fizemos? Cremos em Cristo. Qual foi o propósito de crermos em Cristo? Para que fôssemos justificados mediante a fé em Cristo. Por qual razão, Pedro? Porque soubemos que um homem não é justificado pelas obras da lei. É isso que o Evangelho da Graça ele fez com os judeus. Abriu os olhos. É o que Paulo está dizendo. Olha, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha que maravilha! Olha o que tem nos alcançado. É o que nós falamos, as pessoas elas acham que o Evangelho é fácil demais, porque tudo que ela exige é fé. Para sermos justificados, fé. Para sermos salvos, fé em Cristo, na obra dele, naquilo que ele realizou. Mas essa dissimulação de Pedro estava pondo tudo isso em risco. Mas aqui o apóstolo Paulo, então, ele usa da sua autoridade como apóstolo. Paulo está mostrando que a doutrina do Evangelho é firme, é algo eterno. E Paulo, então, ele diz essas coisas para que Pedro fosse despertado novamente. Versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que o Evangelho faz com nós? O Evangelho, ele abre os nossos olhos para vermos o quão pecaminoso é a nossa natureza. O Evangelho faz nós enxergarmos os nossos pecados. Foi isso que o Evangelho fez aqui. Paulo está dizendo, o que o Evangelho fez com nós, Pedro? Quando nós olhamos para a lei, nos achamos pecadores. Quando olhamos para a nossa justiça, vemos que não podemos ser justificados por aquilo que podemos fazer. Mas procurando nós ser justificados em Cristo, Pedro, fomos nós também achados pecadores. Por isso que a lei encerrou tanto os judeus como os gentios debaixo da lei, para que todos fossem pecadores.
A lei coloca ambos debaixo da ira de Deus. Tanto o judeu quanto o grego, o gentil, fomos nós mesmos também achados pecadores. O Evangelho faz isso, abre os nossos olhos para os nossos pecados. Faz nós admitirmos a nossa natureza pecaminosa. O Evangelho, ele abre os nossos olhos para vermos quem somos. Martinho Lutero certa vez disse que o nome dele era pecador e o sobrenome dele também é pecador. Deus nos conhece como pecadores. Tudo que somos, pecadores. Não há outra forma. Então o Evangelho, ele abre os nossos olhos para isso. Ele faz enxergarmos a nossa condição real diante de Deus. Versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo essa metáfora. Provavelmente se refere ao retorno da prática das boas obras para justificação. Paulo estava dizendo para Pedro: olha Pedro, nós pregamos o Evangelho da graça. Cristo nos instruiu, Cristo nos alcançou, Pedro. Então agora nós não praticamos isso para sermos salvos. Agora, Pedro, se você está achando que fazendo isso nós seremos salvos, nós estamos, Pedro, construindo aquilo que acabamos de destruir. Paulo, nós estamos caindo em contradição. E o Evangelho não é uma contradição. O Evangelho é algo sólido. O Evangelho mostra para nós que a salvação depende unicamente e exclusivamente de Deus para as nossas vidas. É isso que temos. Temos que descansar na obra perfeita de Cristo. Não é o guardar as leis, não é fazer para ser salvo, não é fazer, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que é o transgressor aqui? O transgressor não é aquele que abandona a lei e se volta para Cristo, para ter a sua justificação. Quando nós abandonamos a lei para irmos até Cristo, para sermos justificados, isso é o correto. Agora, se abandonamos a nossa fé em Cristo para buscarmos na lei a nossa justificação, nos tornamos transgressores. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que abandona a lei para buscar justificação em Cristo não é um transgressor. Mas aquele que transgride a sua fé em Cristo, ao buscar na lei a sua justificação, se torna um transgressor. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aqui é muito importante nós entendermos isso, que nós morremos com Cristo. Ali na cruz, somos unidos com Cristo na sua morte. Estamos mortos para a lei, assim como Cristo morreu uma vez para ela, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Sabe, essa doutrina desapareceu de dentro das igrejas. As pessoas não entendem isso, que verdadeiramente nós morremos com Cristo, nós morremos à morte de Cristo, fomos unidos a Ele na sua morte. E isso é importantíssimo para nós. O que Paulo está dizendo é: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, pois eu estou crucificado com Cristo. As pessoas não entendem isso, essa doutrina desapareceu de dentro das igrejas. Se nós não entendermos que morremos verdadeiramente com Cristo, e também ressuscitamos com Ele.
A nossa união com Cristo é verdadeira, é necessária. Olha o que ele vai dizer no versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. Aquele que concluiu, consumou a sua obra em meu favor, em seu favor, em nosso favor. Paulo está dizendo: olha, Pedro, nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Ele, a lei já não pode ter poder sobre nós. Mas não somente isso, Pedro, não somente isso, ó Gálatas, não somente isso, irmãos, estou crucificado com Ele, eu morri com Cristo. Logo já não sou quem eu vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que está faltando para a igreja. É entender que a lei não tem mais domínio sobre nós. Quando nós falamos dessa liberdade, é isso que o Evangelho nos diz, que verdadeiramente a cédula que nos era contrária foi cravada na cruz. Verdadeiramente nós morremos com Cristo. E nós ressuscitamos com Ele. Cristo, ao ressuscitar, agora nos dá a sua vida. E a vida que agora nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Isso é o Evangelho. Nós cremos na obra perfeita, salvífica, consumada e concluída de Cristo. É por isso que ele gritou: tetelestai, está consumado, está feito. Esse é o nosso viver, amados. Vivemos a nossa vida pela fé no Filho de Deus. Cremos nisso. E no versículo 21 ele vai dizer: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amados, como eu tenho dito aqui, todo aquele que quer acrescentar a sua justiça à justiça de Cristo, se torna inimigo dele, anula a graça de Deus. Todo aquele que quer acrescentar a sua obra imperfeita na obra perfeita de Cristo, anula a obra de Cristo. Amados, eu creio que Cristo não morreu em vão por nós. Eu creio que Cristo viveu verdadeiramente uma vida por nós. Ele morreu por nós e Ele ressuscitou por nós, amados. O Evangelho da Graça é isso. É quando nós olhamos para a cruz de Cristo e entendemos que verdadeiramente, literalmente morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E a vida que temos agora, amados, é pela fé. O meu justo viverá pela fé. Somente pela fé, descansando na obra perfeita de Cristo, salvífica, não resta nada para nós, a não ser descansar nessa obra. E Paulo defendeu isso com maestria, que nós possamos defender isso na nossa geração também, que nós possamos nos posicionar nessa geração, que nós possamos proclamar o Evangelho da graça de Cristo, que nós possamos levantar o estandarte do Evangelho, que nós possamos destronar toda doutrina falsa em relação a Cristo. E essa foi a doutrina de hoje, amados. Que essas doutrinas possam estar enraizadas em nosso coração, que a nossa fé em Cristo possa estar alicerçada sobre essa doutrina inabalável e eterna. Que Deus nos ajude sempre. Amém.